Jean-Yves Leloup é um escritor famoso, é também filósofo e teólogo. E tem uma mente brilhante, seus ensinamentos são sempre muito profundos e proveitosos. Tem um pequeno livro que um jornalista lançou de um diálogo que teve com ele. O livro é escrito, inclusive, na forma de diálogo. É um bate-papo, uma conversa que eles tiveram. E o texto, produzido então pelas palavras colhidas de Jean-Yves se chama o título do diálogo é: "Se minha casa pegasse fogo, eu salvaria o fogo". Já é uma bela reflexão, e eu dei essa pausa justamente para imaginar o que saiu da mente de quem, está pensando agora a respeito. Se minha casa pegasse fogo, eu salvaria. E eu já fiquei imaginando o álbum de fotos dos meus filhos, os documentos, né? Talvez algum dinheiro que a gente tem, algum bem precioso, alguma lembrança da família. E aí Jean-Yves Leloup diz: Eu salvaria o fogo. Veja que interessante, né? Não sei bem o que ele quis dizer, ele não desenvolve esse tema, mas eu fico imaginando o fogo, ele não foi para a humanidade um marco evolutivo? A partir do fogo, a humanidade acelerou o seu progresso. Tudo que a gente conquistou foi decorrente do uso do fogo. A gente sabe da importância do fogo para vivermos na Terra. Ele é o elemento fundamental de transformação. A gente usa o fogo para aquecer, para fazer tantas experiências, tantas transformações. A gente precisa dessa alternância de calor. Então, talvez esse filósofo tenha nos trazido a reflexão de que às vezes a gente fica salvando o produto e a gente esquece da causa. A gente se preocupa com aquilo que é efeito e a gente não volta na origem das coisas, né? A casa, os bens, a gente consegue fazer outros se a gente tiver a causa geradora. Então é como se a gente falasse, às vezes a gente está preocupado mais com o corpo do que com o espírito, e o corpo é reflexo da mente, da consciência, do sentimento. E a gente fica tão tentando tanto cuidar desse corpo, salvar esse corpo, curar esse corpo, e a gente esquece do fogo, que é o que está lá dentro, que é a energia pensante, que é o espírito, a alma, como a gente queira chamar, a consciência, a mente. A gente se importa mais com as coisas secundárias e a gente esquece dessas primárias como se elas tivessem obrigação de existir. O fogo tem que existir, o fogo está aí, disponível para todo mundo. A gente faz isso com a própria água. Quando a gente fica se preocupando com tantas coisas, esquece desses recursos naturais e essenciais, como se eles fossem obrigatórios a estar aí disponível, né? A gente faz isso nas relações, a gente se preocupa com coisas tão pequenas dos nossos relacionamentos, ao invés de olhar o outro pelo mais profundo. Eu me incomodo com o que meu marido faz na hora que ele vai mexer no armário, ele faz bagunças. E aí, se eu tivesse que salvar alguma coisa, eu não salvaria o meu marido e deixa a bagunça para lá? Então, é um convite para a gente olhar para o que verdadeiramente tem valor. Mas nesse livrinho, ele narra uma historinha, né, uma parábola, e que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Então, ele conta que dois amigos foram subir uma montanha. Subiram uma montanha alta. Quando chegaram lá no cume, o primeiro amigo olhou para baixo e teve o seguinte insight: Nossa, daqui de cima, a correria, as preocupações, os problemas lá de baixo ficaram tão pequenos. Olhando daqui de cima, parece que tudo aquilo que me atormentava nem é tão significativo assim. E o segundo amigo, ao invés de olhar para baixo, olhou para cima, para o céu, e teve um outro insight. E ele pensou assim: Nossa, por mais que eu esteja hoje alto, por mais que eu esteja distante das coisas lá de baixo, continua existindo todo um outro universo acima de mim. Olha que reflexões esses dois amigos nos oferecem.
São 2 pontos de vista, são 2 verdades, são 2 ideias, como a gente queira chamar. E o filósofo diz: os 2 são sábios. Existe sabedoria de vida nas 2 situações. E nós podemos aproveitar para a nossa vida esses 2 ensinos. Quantas vezes nós estamos envolvidos com problemas que parecem ser gigantes e parece que nada mais existe além deles. Parece que a gente fica consumido pelo problema. Parece que não existe outras tantas coisas na vida, só aquilo que está diante da gente. Então, se a gente lembrar do primeiro amigo e a gente conseguir levantar um pouco o olhar e olhar um pouco mais de cima, e às vezes a gente fala isso de uma maneira popular: olha de cima. Ou a gente diz assim: ó, se distancia um pouco da situação para enxergar de fora, olha de fora. É isso que esse primeiro amigo propõe. Que a gente se distancie para olhar de fora, para enxergar o todo. Porque senão a gente se vê muitas vezes no que outra expressão popular diz, enxugando gelo. Ou a gente fica tentando enxugar uma poça d'água sem desligar a torneira. E aí eu enxugo e tiro e passo o rodo e ponho o pano e pego o balde. E eu vou ficar fazendo isso para sempre, porque eu não olhei de cima e não vi que tem uma torneira aberta. Se eu ampliar o olhar, me distanciar e enxergar o todo, eu posso trabalhar na causa, ao invés de ficar envolvida no efeito, tentando curar o efeito, tentando ajustar o que deu errado. Então, o primeiro amigo nos propõe: para um pouco, olha de fora, olha de cima, enxerga o todo. Provavelmente você vai encontrar a causa do que te aflige e provavelmente você vai perceber que aquilo te aflige nem é tão grande assim. Às vezes a gente passa por uma coisa e fala: nossa, na época parecia que ia acabar o mundo. Hoje eu olho para trás, nem era tudo aquilo. Eu é que estava vendo as coisas como se fosse tudo aquilo. Então a gente mudar o olhar, mudar o ponto de vista, às vezes muda totalmente a nossa interpretação daquilo que está acontecendo. É uma sabedoria que esse primeiro amigo nos oferece, mas o segundo também nos oferece. E o segundo nos convida a pensar assim: sabe quando parece que não tem mais o que fazer? Sabe quando parece que nós somos, por mais que a gente encontre um lugar grande, por mais que a gente saiba das coisas, por mais que a gente tenha tecnologia, especialistas, por mais alto que a gente chega, a gente ainda não é o mais alto de tudo. Existe um mundo que transcende a nossa condição. E a hora que a gente não dá mais conta, quando a gente perceber que não consegue mais, que não tem mais recursos, não temos mais o que fazer. A gente lembra que existe agora a possibilidade de entrega para aquilo que é maior. E aí, cada um, segundo sua crença, vai poder olhar para cima e vai poder conversar com essa força que transcende a matéria. A vida vai tomar conta, Deus vai tomar conta, meu anjo vai cuidar de mim, seja o que for. Mas a gente hoje em dia já precisa admitir que a vida não é só matéria. Se quisermos fazer uma pequena pesquisa e se tivermos humildade suficiente para ler a respeito, para ver experiências tantas, para aprender a respeito das grandes mentes que já passaram pela Terra, provavelmente nós vamos entender que existe algo que é além do concreto, que é imaterial, que é metafísico, que transcende a matéria. Nem que a gente diga que é uma questão de inconsciente coletivo, como descreveu Jung na sua psicologia analítica, mas existe algo que é como se fosse além daquilo que a gente é capaz de mensurar, aquilo que a gente não consegue apalpar. Então a gente pode lembrar nessa hora: vida, me ajude, vida, porque a gente sabe que às vezes, nossa, não sei o que aconteceu, deu uma reviravolta na história, que não foi eu que fiz essa reviravolta, mas algum mecanismo produziu, eu nunca sei quando vai ser essa reviravolta. Nossa, não sei o que aconteceu, mas parece que surgiu alguém no momento exato, não fui eu que chamei esse alguém, ele surgiu. A vida faz isso, Deus promove isso, a espiritualidade, como a gente queira chamar. A nossa própria consciência está comunicando com outras tantas e a gente pode se beneficiar
dessas forças que transcendem a matéria. Então, esse segundo amigo nos lembra disso. Lembra sempre, quando você se sentir que você não é grande o suficiente para suportar o que está passando, que você não é inteligente o suficiente para entender o que está acontecendo, lembra que nessa hora você pode relaxar, porque tem sim, tem alguém ou algo maior que pode te ajudar. Se você pedir, se você buscar, se você deixar que essa força atue. Então, nós estamos falando hoje sobre esse ponto de vista. E é interessante porque eu brinco com essa expressão, porque a gente fala bem dela, né? A gente acertou no símbolo, quando a gente fala ponto de vista. O que que é ponto? É a menor figura geométrica que existe. Se a gente falasse uma reta, a reta já é maior do que o ponto. Se eu tivesse uma reta de vista, já significaria que eu teria vários pontos. Uma reta que é essa ligação de vários pontos. Se eu tivesse uma reta de vista, significa que eu já tenho vários pontos de vista, mas não. A gente tem um ponto. Então vamos tomar consciência do quanto é limitada a nossa mente ainda para enxergar a vida, para tentar entender o que está acontecendo. Quantas vezes a gente conversa com duas pessoas que brigaram, por exemplo? Ah, você escuta a pessoa A contar o ponto de vista dela. E aí ela conta uma história, sempre ela é a vítima, e o outro é o algoz da situação, né? O agressor. E aí ela conta com riqueza de detalhes, e ela descreve, você percebe que ela está descrevendo como se ela estivesse descrevendo a verdade. Não tem nada além daquilo. E ela termina ainda e diz assim: você não concorda? Você viu? Você concorda, né? Como se ela estivesse falando, não tem como não ser isso. Eu vi tudo. Eu sei, a gente fala. Eu tenho certeza. Ah, eu tenho certeza. Pior coisa que a gente pode ter hoje é certeza, porque a gente fecha a porta para todas as possibilidades de aprendizagem, de crescimento. Mas o ponto de vista é isso, ele é um ponto de vista. Quando a gente vai tomar consciência disso? Aí a gente vai conversar com o fulano B, que era o tal do agressor. E o fulano B conta a sua história, e que engraçado, na história dele, ele é a vítima e o outro é o agressor. Mas ele conta uma história tão perfeitinha, tão bem concatenada, e ele também termina a história e fala pra gente, viu? Você viu como eu tenho razão? Como é que eu posso aguentar o outro? E a gente fica no meio dos dois falando, meu Deus, como é que eu vou dizer para eles que os dois têm razão no ponto de vista, mas que o ponto de vista é pequenininho e existem outros tantos pontos de vista que também vão ter sua razão de ser. Não é óbvio? Mas a gente vê isso, essa obviedade presente nos relacionamentos? Não. Até hoje ainda não somos capazes de olhar de cima, vendo que as coisas são pequenas, que às vezes a gente está perdido, sofrendo com uma coisa que nem precisava. A gente esquece de subir no alto do monte e olhar que ainda existe tantas coisas além daquilo que eu sou capaz de ver, e a gente fica preso no nosso próprio mundo. Aquilo que eu vi, eu vejo como se fosse a verdade. Eu tenho certeza do que eu vi, do que eu senti. E aí a gente se fecha e a gente perde a oportunidade de olhar a vida por outros pontos de vista para compor um pouco mais do ambiente. Se eu lembrar que existe essa forma de ver e aquela forma de explicar e essa forma de entender, eu vou enxergando um pouco mais a completude da situação. Mas se eu fico parada aqui falando, não, é só isso, é isso, é isso, é isso, é que nem disco enroscado. Então, a proposta do filósofo trazendo para a gente essa reflexão é que a gente lembre de sempre subir o monte, tanto para lá de cima olhar e ver que as coisas que a gente está fazendo tanta questão às vezes nem são tão significativas, nem são tão prioridade, quanto para de lá de cima também olhar para cima e falar, ainda assim existe outras tantas coisas possíveis de acontecer, existe um outro universo que transcende a matéria. E aí a gente tem um pouco mais da dimensão do quanto somos pequenos e que nosso ponto de vista é limitado. E aí a gente desce do altar da certeza de quem sabe tudo, de quem já conheceu tudo, e a gente humildemente se oferece a oportunidade de olhar para outros pontos de vista, de baixar um pouco a nossa crista, de abrir mão das certezas, e aí a gente pode sim crescer, aprender, evoluir e se aperfeiçoar. Então, olhar de cima quer dizer
termos consciência de que tudo passa, nos lembrarmos que temos condição de enfrentar as dificuldades, se não nos perturbarmos com as emoções descontroladas. Olhar de cima quer dizer perceber que não estamos sozinhos, mas sempre temos ajuda diante dos problemas. Enfim, é diminuirmos a fantasia a respeito do tamanho da dificuldade. E olhar para cima, o que quer dizer? Quer dizer ter consciência de que existe um universo que transcende a matéria. É nos lembrar que há recursos que nos ajudam a manter a mente equilibrada, para encontrarmos o melhor caminho. Por exemplo, as técnicas de mindfulness ou a própria espiritualidade, a própria vivência da religiosidade. É perceber que podemos contar com a ajuda de outros seres maiores que nós, mais amadurecidos e preparados. E, enfim, é aumentar a consciência a respeito da realidade da vida. Fica esse convite, fica essa sugestão, para que a gente se lembre sempre da história contada pelo filósofo, dos dois amigos que subiram um monte e lá de cima perceberam que a vida aqui embaixo às vezes é menor do que ela nos parece, principalmente com relação aos problemas, e que mesmo que sejam grandes os problemas, há sempre uma vida acima de nós, pronta para nos ajudar, se nós nos abrirmos para a sua presença. Pensem sobre isso.